Olá, bem-vindo ao canal Mães Desculpadas. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um quadro muito grave, mas que ainda bem é muito raro, que é a psicose puerperal. Apesar dela ser rara, é muito importante que tenhamos informações sobre ela, porque ela causa sérios danos à mãe e ao bebê. Na psicose puerperal, a mãe tem surtos psicóticos. O que isso quer dizer? Quer dizer que ela rompe com a realidade. Ela sai de si, ela deixa de ser ela mesma por alguns momentos. Isso quer dizer que o cérebro dela para de funcionar adequadamente e ela começa a ter delírios, paranoias, ela imagina que está vendo coisas, que está escutando coisas, e isso faz com que ela perca o contato com a realidade. E aí ela pode se comportar, por exemplo, de maneira perigosa. Essas mães precisam ser acompanhadas de perto, fazer um tratamento muito sério. Somente a psicoterapia não é suficiente, é necessária a utilização de medicação e muitas vezes, por acontecer os surtos, a mãe precisa ser internada. Então essa família precisa apoiar demais essa maternidade. Esse bebê vai precisar muito do pai, do acompanhamento dos outros familiares, porque essa mãe, por vezes, pode estar no hospital, pode estar internada, afastada. Mas é muito, muito, muito importante que a gente saiba que essas mães podem sim ser mães, que elas podem se tratar e podem ter uma maternidade tranquila, desde que estejam com esse acompanhamento próximo de médicos e familiares. Como é que a gente sabe que essa mãe tem a tendência a ter esses surtos? Bom, especialmente aquelas que já têm um histórico familiar de transtornos psicóticos, ou que na própria história dela, ela já tenha tido algum surto, alguma crise psicótica e tenha precisado tratar. E como é que a gente observa que essa mãe está entrando nesse quadro? Bom, a primeira coisa que a gente consegue observar é que ela começa a ficar totalmente desorganizada. Tanto nas questões materiais, né? Ela desorganiza a casa, tá muito desorganizada, as coisas pessoais dela estão muito desorganizadas, ela está desorganizada, não se veste direito, não se penteia direito, não se cuida direito. E o principal, assim, que é o que fica muito claro que ela não tá bem, é o diálogo. Ela começa a ter conversas muito fora da realidade. Começa a não falar coisa com coisa, o discurso dela não tem uma linha de raciocínio adequada, então por aí a gente já começa a ver que essa mãe não tá bem, né? Que o pensamento dela tá muito desorganizado. Então tudo isso são sinais de que essa mãe pode estar tendo um quadro psicótico, e aí é necessário correr com ela para o médico. Por quê? Porque durante um surto psicótico, ela não sabe o que ela está fazendo, ela não sabe o que ela está pensando. E aí ela pode ter comportamentos perigosos, tanto para com ela mesma, quanto para com a criança. Sim, é aí que acontecem os infanticídios. Muitas pessoas costumam dizer que as mães que matam seus próprios filhos estavam numa profunda depressão. Isso não é verdade. A mãe depressiva não é capaz de fazer mal aos seus filhos. Ela sabe e ela tem consciência da sua tristeza profunda e ela tenta, do jeito dela, proteger essa criança dessa tristeza. Mas a mãe que está no surto psicótico, ela não consegue ter essa clareza. Ela não sabe o que ela está fazendo. Ela perde totalmente o contato com a realidade. E é isso que é perigoso. Porque aí, por exemplo, ela pode ouvir uma voz dizendo que ela precisa se livrar da criança. Então, apesar de ser raríssimo, é um transtorno muito grave, sobre o qual a gente precisa ter informação para poder ajudar essas mães que passam por um sofrimento enorme, mas que podem sim exercer a sua maternidade desde que estejam em tratamento. Um abraço!